Olá, meus irmãos. No vídeo anterior, nós terminamos um capítulo dentro do assunto Introdução à Cosmovisão Reformada. E o capítulo que encerramos é sobre a pregação do Evangelho em um mundo estruturalmente cativo. Hoje eu quero começar um novo capítulo, como eu disse, dentro do assunto Introdução à Cosmovisão Reformada. E esse capítulo eu estou intitulando de Defendendo a Verdade em um Mundo Relativista. E eu começo destacando aqui duas frases, um autor contemporâneo e outra de um autor medieval. Do autor contemporâneo é o John Sitteman, que escreveu: se não existe verdade, também não existe heresia. Santo Agostinho: a verdade fundamenta-se de modo permanente na razão das coisas e foi estabelecida por Deus. Bom, dito isso, nós podemos já estabelecer o norte que vai nos guiar em nossas exposições. Nós precisamos de um padrão para avaliar algo. Se eu não tenho uma medida, eu não posso dizer se é muito, se é pouco, se é grande ou pequeno. Eu não tenho como classificar isso. As nossas classificações dependem sempre de uma referência, ou uma referência que é estabelecida, digamos assim, universalmente, ou regionalmente, não importa, ou uma classificação que nós podemos estabelecer ali enquanto conversamos, enquanto dialogamos, para podermos discutir determinado assunto e podemos estabelecer regras do jogo quanto a isso. Mas nós dependemos sempre de uma referência para podermos prosseguir em nossa argumentação. Sempre é assim. Se nós tirarmos as referências, nós ficamos num vácuo, sem poder afirmar nem negar nada. Dito isso, devemos observar que toda a afirmação envolve definições, que por sua vez são delimitações, recortes da realidade. A definição, ela visa nos fazer enxergar melhor o objeto sobre o qual estamos falando, sobre o qual estamos tratando. Se não houver definição, nós entramos num caos, porque nós, na realidade, podemos dar o mesmo nome a assuntos, a temas, a conteúdos, que seria pior, totalmente diferente. Eu posso dizer isso de uma forma muito simples. Quando você entra numa conversa que você ouviu apenas parte e emenda a conversa fazendo uma afirmação, até que alguém lhe chama a atenção. Olha, nós não estamos falando desse assunto. Ou, isso é muito comum, o Pedro que eu estou me referindo não é o Pedro da igreja, é o outro Pedro. Ou o Pedro que eu estou falando não é o Pedro das Escrituras. E você meio sem graça fala, agora eu entendi. Porque na realidade não havia uma definição clara para você. E a culpa, obviamente, é sua, que pegou a parte da conversa. Isso é válido para questões tão simples como estas que eu estou falando, mencionando, como para questões mais complexas. Por isso, você precisará sempre de uma definição. E essa definição não é apenas uma abstração. Ela é bastante concreta para podermos nos relacionar, podermos nos fazer entender e ser entendido. Porque depois qualquer juízo sobre aquilo que fizemos, falamos, deixamos de falar ou de fazer, qualquer juízo sobre isso é feito a partir de uma definição que se tornou o padrão para a nossa relação. Então, toda afirmação envolve necessariamente negação, exclusão,
Quando você fala que A é A, você está negando que A seja B, que A seja C, e assim por diante. E é por isso que, quanto mais clara for uma definição, mais fácil para nós é visualizá-la, porque a definição faz com que ela se torne mais palpável, porque elimina os elementos comuns a outros pontos, a outras posições, a outros conceitos. Então a definição é muito importante e, como eu disse, toda afirmação envolve exclusão, envolve negação. Então, quando nós entramos agora no campo teológico, podemos observar que a nossa perspectiva teológica, por si só, determina uma forma de perceber a realidade e de atuar na mesma. Isso é uma questão muito óbvia, é um assunto até recorrente em minhas exposições. Nós não deixamos de ser o que somos quando nós vamos observar os fatos, por mais objetivos que queiramos ser. É a questão que eu creio que já tratei nisso no meu texto, quando eu falei sobre a ciência, né? E de quando em quando eu me refiro a isso. Nós pensamos numa objetividade, como se o método científico fosse o único ou fosse o melhor, e que ele nos alertasse, nos prevenisse das questões de nossas paixões, nossos interesses, nossa vaidade, nossas preferências. Tudo isso envolve a nossa observação com maior ou menor, vamos dizer assim, tempero. Os nossos enfoques não são puros. Nós vemos a realidade a partir de onde estamos e nós não podemos simplesmente ignorar isto. Podemos e devemos fazer um esforço tremendo para ter uma visão mais objetiva, mas para que a gente tenha esse esforço, temos que primeiramente admitir que ele é necessário. Bom, então, muito da realidade tem a, como eu a percebo, tem a ver com o fato de que eu sou brasileiro, eu sou pastor, eu sou presbiteriano, ou seja, isso já me oferece ou me fornece recortes próprios da realidade. E isso você vai afunilando. Eu sou homem, eu sou pai, eu sou avô, moro onde moro, trabalho nas empresas que trabalho e assim por diante. Esses elementos todos me conferem uma previsão das coisas e sem que eu perceba, eu tenho um olhar mais refinado quanto a alguns aspectos da realidade, que certamente, se eu tivesse uma outra profissão, se eu fosse solteiro, se eu não fosse brasileiro e assim por diante, não é que seria impossível ver o que eu vejo, mas o meu olhar teria ingredientes diferentes. É por isso que os muitos olhares nos ajudam a entender melhor. Biblicamente, a sabedoria está na multidão de conselhos, porque nós vamos encontrando um elemento determinante do fato, da realidade. Na multidão de conselhos, tendemos a enxergar a partir de múltiplas visões e, assim, termos uma visão mais abrangente. Bom, conduzindo isso para o cristianismo, nós devemos enfatizar que a fé cristã, como não poderia deixar de ser, sustenta verdades. Ainda que nós cristãos possamos divergir em muitos pontos, essas verdades nos distinguem das demais religiões. Deste modo, por exemplo, sustentando a fé cristã, bem como qualquer outra religião ou sistema de crenças, estaremos nos colocando em oposição a outras formas de perceber e, por isso mesmo, de crer. A tentativa muitas vezes ingênua de criar uma compatibilidade universal de nossa fé consiste justamente em negar
os seus aspectos distintivos e particulares. Se fosse assim, para que serviria a fé cristã? Se ela nada acrescentaria, nada divergiria, não teria nenhum elemento diferencial para apresentar. Como afirmou C.S. Lewis, o cristão tem que admitir que nos pontos em que o cristianismo diverge de outras religiões, ele é verdadeiro. E as outras religiões são falsas. Pense nisso. Nós não somos proprietários da verdade. Porém, nós temos que admitir que naquilo que o cristianismo afirma, que se distingue de outras religiões, ele crê, ou nós cremos, que esta é a verdade e as outras estão, pelo menos, enganadas em sua compreensão. Mas nosso vídeo já ficou longo demais. Vamos deixar para continuar esse assunto ainda introdutório no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e nos esclareça. Amém.